Fala, nação, beleza? Bom, a gente vai falar aqui sobre o que disse Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, sobre Renato Paiva, sobre texto de Elton Serra acerca da estabilidade de Renato Paiva no cargo e o aspecto City Football Group nesse processo, e também sobre o jogo do nosso time feminino que vai acontecer hoje, dentre outras coisas mais. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, diretamente de São Paulo, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da 1xBet, não perde a chance, não perde a oportunidade. Muitos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A para você poder apostar. Hoje, por exemplo, tem Corinthians e Cruzeiro aqui em São Paulo, lá na Arena Corinthians, em Itaquera, para você poder fazer a sua fezinha, e tem diversas outras oportunidades, partidas para você apostar. Então não perde tempo, chega junto, clica aí no primeiro link da descrição, usa o código exclusivo do Sou Mais Bahia, o código BBMP, para dobrar o seu primeiro depósito e aproveita, tá? Lá as odds são altas, a confiabilidade é grande e a diversidade também. Quero aproveitar o ensejo para agradecer os membros aí do Sou Mais Bahia, que independente da situação, independente das circunstâncias, está sempre fortalecendo o nosso trabalho, nos apoiando, contribuindo aí mensalmente para que o Sou Mais Bahia possa crescer cada vez mais. A gente só tem a agradecer de todo o coração o nome de todos os membros aí que atualizaram nesse mês ou que se tornaram membros nesse mês, estão aí na tela, então a gente só agradece. Muito obrigado também você que não tem a oportunidade de ser membro, mas é inscrito e ajuda com o seu like, com a sua visualização, com o seu compartilhamento. Muito obrigado, gente. Em momentos como esse, é legal ver a galera por perto, apoiando, incentivando, né, fazendo com que a gente possa continuar aí acompanhando de perto o Esquadrão e trazendo as novidades para você, torcedor tricolor. Vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje com a informação acerca do nosso time feminino, que entra em campo no dia de hoje, diante da equipe do Real Brasília, às 18 horas. Vai ter preliminar com o Sub-20 pelo Campeonato Baiano e, posteriormente, nosso time feminino entrará em campo. O time feminino do Bahia venceu já 2 partidas dentro de casa no Brasileiro Série A1 feminino, né, contra a equipe do Ceará, 10-0, e contra o Grêmio, na emoção, 3-2. Perdeu outro jogo em casa contra o Cruzeiro e agora tem a sua 4ª partida em Pituácio. Bom, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Quem está em Salvador, né, faz um esforcinho aí para poder chegar, comparecer, incentivar as mulheres de Aço que estão representando. O foco é não cair. Elas mesmas já falaram sobre isso em algumas oportunidades. Mas quem sabe, né? Não rola uma classificação para a próxima fase. Seria muito bom, seria muito legal. A última campanha foi péssima, né? As mulheres de Aço não conseguiram nem vencer uma partida, foram rebaixadas, mas agora estão conseguindo resultados interessantes, né? Contra Ferroviária, Palmeiras, fora de casa, sempre mais complicado, são equipes tradicionais no futebol feminino, então elas acabaram perdendo. Mas já conseguiram 2 triunfos importantes aí, hoje vão em busca do 3º, tomara que aconteça. Outra informação no nosso plantão tricolor de hoje, gente, é sobre um tabu bizarro, né? O Bahia nunca ganhou do Bragantino no Nabi Abichedi, desde que era só o Bragantino e não Red Bull Bragantino, e agora que se tornou Red Bull Bragantino, né? Bom, tá aí a informação do SC Bahia Números, estádios onde o Bahia mais atuou e nunca venceu, e tá aí na frente, ó, disparado, o Nabi Abichedi, que é o estádio do Bragantino. Foram 14 jogos e nenhum triunfo. Aí teve a Neoquímica Arena, né, que era na Corinthians, Downing Stadium, né? O Bahia jogou lá no século passado, Pinheirão, teve também o Passo das Enas, o Antônio Ascioli e também o Estádio do Café, lá em Londrina. O Bahia nunca conseguiu vencer nesses estádios, né, contra as suas respectivas equipes. Uma pena. Mas mostra aí que realmente esse retrospecto contra o Bragantino aqui, meu amigo, em São Paulo, na verdade lá, especificamente em Bragança Paulista, é trágico, né? É trágico. Então, enfim, tomara que essa história mude a partir da próxima temporada, porque nessa temporada o Bahia não vai ter como mudar essa história. Gente, falando no Bragantino, o técnico português do Bragantino, Pedro Caixinha, ele falou um pouco sobre Renato Paiva, né? Sobre as referências que ele tem de Renato Paiva. Foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de se bater ali com o Renato Paiva, conversar e tudo mais. Ele falou um pouco sobre isso. Caixinha, parabéns pela vitória, marido do Correio de Atibaia. Na sua análise... Gente, tá meio baixo, mas é lá, tá? Então, se puder botar no máximo aí o volume para poder ouvir com um pouco mais de clareza, eu dou essa sugestão. Qual que foi a principal evolução que o time teve durante a segunda etapa?
E emendando essa pergunta, o duelo com o Renato. Se você já tinha enfrentado o Renato lá em Portugal alguma vez? Não tinha. O Renato, aliás, foi a primeira vez que eu o conheci. Fiquei com muito boa impressão dele. Não o conhecia pessoalmente, conheço apenas e tenho boa relação com o seu adjunto principal, com o Nuno. O Ricardo também conheço, o preparador físico, mas ele não o conhecia. Nós não coincidimos em Portugal. O Renato tem praticamente grande parte da sua vida de treinador nas equipas de formação do Benfica, até onde chegou à segunda equipa. Depois tem uma passagem muito boa, brilhante, eu diria, quando foi campeão pelo Independente Del Valle no Equador, e depois teve uma passagem também meritória no León. Não coincidimos também no México, e não o conhecia pessoalmente. Em relação ao segundo tempo, eu diria pelo menos duas situações. Tá aí, rapaziada. Agora ele já vai falar sobre o time dele, mas foi isso que ele falou sobre Renato Paiva. Eu já puxo esse gancho de Renato Paiva, né? Inclusive coloquei na tela justamente para levantar esse ponto, né? Um ensejo aí da fala de Caixinha, para poder trazer uma matéria da ESPN escrita por Elton Serra sobre como a mentalidade Manchester City pode garantir a estabilidade a Renato Paiva no Bahia, que não começou bem no Brasileiro, pelo menos com resultados, né? Eu tenho críticas bastante, né, críticas ao trabalho de Renato Paiva, já disparei algumas aqui no canal ao longo desse primeiro semestre, né? Mas acho difícil culpá-lo, por mais que eu preferisse ver Acevedo começando a partida ao invés de Thiago Felipe, por conta do resultado de ontem, né? O Bahia teve até um certo controle em alguns momentos da partida, criou oportunidades, teve chance, fez um gol de bola ensaiada, de jogada ensaiada, que certamente foi treinada, preparada por ele, e acabou perdendo por conta de erros individuais, né? Erros individuais que acabaram custando caro, de Thiago Felipe e Ademir, né? Seja na saída ali, no passe, no domínio, né? Acabou não funcionando. Evidentemente, gente, tá? Pelo amor de Deus, não isenta Renato Paiva das críticas, como eu falei. Eu começaria também com Acevedo, né? Tinha outras opções ali para ele poder qualificar a equipe, e ele também tem a sua responsabilidade, né? Mas enfim, eu acho que ele tem vários outros problemas identificados no primeiro semestre, que agora já foram corrigidos, inclusive o esquema de jogo tem feito o Bahia render mais. Mas enfim, tem muita coisa pela frente ainda, vamos torcer para que ele consiga, né, mostrar seu serviço em campo. Olha aí o que diz na matéria de Elton Serra. Em seus primeiros meses como membro do City Football Group, que adquiriu 90% da SAF do clube, o Bahia vive um momento de busca de identidade dentro das quatro linhas. Com um aproveitamento de 64% na temporada, o Tricolor conquistou o 50º título estadual da sua história e garantiu vantagem na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Volta Redonda por 2-1, fora de casa, no jogo de ida. Com o trabalho questionado pelo fracasso na Copa do Nordeste, incluindo expressivas derrotas contra Fortaleza e Sport, o técnico Renato Paiva tem dividido a opinião da torcida, principalmente pelo desempenho abaixo do investimento feito pelo City Football Group até agora. O time estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra a equipe do Red Bull Bragantino, né, na Bia Bichedi. Essa matéria foi feita anteriormente, tá, gente? Com promessa de injetar R$1 bilhão em 15 anos, o City Football Group começou a temporada 2023 anunciando 17 reforços, 4 deles vindos, deixa eu aumentar aqui para poder ver com um pouco mais de facilidade, do próprio conglomerado. Os volantes Diego Rosa e Nicolás Acevedo, os atacantes Kaique e Arthur Salles. Acevedo estava no New York City, Salles no Lommel, na Bélgica, enquanto Rosa e Kaique não tiveram chance no Manchester City e foram emprestados a clubes portugueses antes de retornarem ao Brasil. O grupo também desembolsou valores consideráveis em jogadores como o atacante Ademir, um dos destaques do Atlético Mineiro em 2022, né? E Jonas Chaves, lateral campeão da Conmebol Sul-Americana com o Independente Del Valle e considerado a maior compra feita por um clube do Nordeste na história, com valores ultrapassando os 3 milhões de euros. Mesmo com a oscilação que nesse momento mostra um time em viés de alta, o Bahia acredita que tudo está dentro do esperado e que até o Campeonato Brasileiro o time estará mais encorpado. Essa confiança está atrelada às experiências vividas por outros clubes do Grupo City, que garantiu em Salvador a sua conquista mais precoce após se associar a um clube de futebol. 3 anos até o primeiro título, o Manchester City foi comprado no início da temporada 2008-2009 pelo Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, e logo na primeira janela de transferência o clube inglês anunciou 6 contratações, né? Robinho, Jô, o Shawn, o White Phillips,
Zabaleta Company e o Ben Hein. 6 meses depois, na janela de inverno, né, Nigel de Jong, teve também o Craig Bellamy, o Wayne Bride e o Shai Gillan, né, foram contratados. Os investimentos da temporada inicial foram de 157 milhões de euros, mas os Citizens terminaram a Premier League na 10ª posição, 10º lugar, além de terem caído nas quartas de final da Europa League, na segunda fase da Copa da Liga e na terceira fase da Copa da Inglaterra, né? Uma campanha fraca de maneira geral. O primeiro título do City só foi conquistado na temporada 2010-2011. O clube contratou nomes como Edin Dzeko, Yaya Touré, Mário Balotelli, Davi Silva, né? Teve também o Kolarov, o James Milner, o Jeremy Boateng e conquistou apenas a Copa da Inglaterra. Na temporada anterior, terminou em 5º na Premier League, após fazer, né, mais investimentos em jogadores de peso, como Adebayor, o Tevez, né, Carlitos Tevez, teve também ali o Lesio, o Roque Santa Cruz, o Kolo Touré, o Gareth Barry, o Adam Johnson, Patrick Vieira e também o Silvinho, né? Eles foram alguns dos atletas contratados até levantar a primeira taça. Mansour Bin Zayed investiu um total de 487 milhões de euros. Foi muita grana, né? Foi muita grana. E aí fala sobre o desenvolvimento do City ao longo das temporadas. E traz aqui a fidelidade dos treinadores nesse processo. Ó. Mesmo com o início irregular do Bahia, o técnico Renato Paiva segue seguro no cargo, né? Ao ponto de afirmar que estava tranquilíssimo com o trabalho no clube, respaldado pelo City Futebol Group. De fato, o número de demissões feitas pelo grupo é muito baixo, tá? Importante contextualizar, o City Futebol Group foi criado em 2013 e tem como CEO o espanhol Ferran Soriano, né, que é o ex-vice-presidente aí do Barcelona entre 2003 e 2008, né, um homem de confiança aí de Pep Guardiola. A partir da criação do grupo, clubes como New York City, Melbourne City e Yokohama Marinos foram adquiridos, né, ampliando aí a rede de negócios dos árabes pelo mundo. Antes disso, o Manchester City já havia aplicado a ideia de trabalhos em médio e longo prazo. Né? O galês Mark Hughes, né, assumiu a equipe em junho de 2008 e permaneceu até dezembro do ano seguinte, quando deu lugar a Roberto Mancini. Né? O italiano conquistou os primeiros títulos do grupo e cumpriu o seu contrato até maio de 2013. O chileno Manuel Pellegrini ficou até 2016 e o espanhol Pep Guardiola tornou-se a referência a partir daí. São 4 técnicos em quase 15 anos, tá? Esse é o padrão aí do City Futebol Group. 4 técnicos em 15 anos. O padrão do Manchester City, perdão. E aí fala sobre a realidade aí de outros grupos também, de outros clubes de dentro do grupo, né, para a gente poder entender um pouco melhor. Tá aí, ó. Assim como no Manchester City, a paciência com o trabalho dos treinadores também é percebida em outros clubes do grupo. A ideia é transformar o Bahia no segundo time do City Futebol Group pela história, né, pelo mercado em que está inserido e também pelo nível de competitividade do futebol sul-americano. E por isso exemplos aplicados nos Estados Unidos, ou Austrália e no Japão servem de referência, querendo ou não. O New York City se transformou, né, oficialmente em City Futebol Group em maio de 2013 e passou a disputar a Major League Soccer, né, a MLS, apenas em 2015. São 5 treinadores de lá para cá, no caso aí do Manchester City, ou do New York City, perdão. Aí tem o Melbourne City, que foi adquirido ali em janeiro de 2014, e acumula passagens aí de 6 técnicos de lá para cá. O primeiro deles aí, o holandês John Chip. Tem o caso do Yokohama Marinos aí também, né, que foi comprado pelo City Futebol Group de maneira minoritária, né, digamos assim. Teve 4 técnicos de lá para cá, né, muito tempo de trabalho, e Renato Paiva tem contrato com o Bahia até o final de 2024. Então, assim, independente de qualquer coisa, a tendência é que Paiva fique no Bahia até pelo menos o final de 2024, né? Então, eu falo isso até, gente, como maneira da gente se, de certa forma, entender esse processo e ver o que é que vai rolar, aguardar o que é que vai acontecer e não apoiar cegamente e acreditar que vai dar tudo certo. Mas fazer críticas ao trabalho de Renato Paiva, fazendo cobranças para que Renato Paiva possa melhorar em alguns aspectos, né? Porque dificilmente ele vai sair. Então, boa sorte para ele, que ele consiga encontrar aí as correções para os seus erros e o time possa só evoluir daqui para frente. Essa é a nossa torcida. Tá?
tá? Galera, deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?